Mulher ofereceu R$ 800 a um mendigo que foi humilhado pelo segurança de um supermercado. No entanto, ao ver uma cicatriz em sua mão, ficou abismada. Marcela estacionou seu sedã velho, mas confiável, no estacionamento do supermercado em São Paulo. O dia estava fresco, com nuvens leves flutuando no céu, e ela sentiu uma onda de esperança ao imaginar a reação de sua família diante da surpresa que planejou. Após uma semana longa e exaustiva, marcada por compromissos e tarefas, ela desejava proporcionar um momento de alegria a Hélio, seu marido, e aos gêmeos, Samuel e Tiago. Enquanto caminhava em direção à loja, com a mente cheia de opções, sua cabeça fervilhava. Talvez um bolo de chocolate, pensou, lembrando-se do olhar satisfeito dos filhos ao devorarem uma fatia generosa. Ou quem sabe um novo jogo para eles, algo que os mantenha ocupados por horas. A ideia de vê-los jogando juntos, rindo e se divertindo, fazia seu coração aquecer. Entrando no supermercado, Marcela foi recebida pelo cheiro convidativo de pão fresco, misturado ao aroma doce de frutas maduras expostas nas gôndolas. Ela percorreu os corredores, parando aqui e ali para admirar os produtos. Uma prateleira repleta de doces a fez hesitar. Talvez um pacote de balas sortidas, algo colorido que eles possam compartilhar, refletiu. Mas logo lembrou que Samuel e Tiago já tinham suas preferências bem definidas. Ao alcançar a seção de brinquedos, Marcela ficou em dúvida. As prateleiras estavam repletas de opções, jogos de tabuleiro, bonecos e quebra-cabeças. A indecisão tomou conta dela por um instante. Os meninos adoram desafios, pensou, imaginando-os envolvidos em uma partida acirrada. Mas qual jogo seria o ideal? Um que os mantivesse entretidos, mas que também permitisse que eles jogassem juntos. Enquanto examinava as caixas brilhantes, Marcela não pôde deixar de pensar em Hélio. Ele sempre a apoiou, trabalhando arduamente para que a família tivesse uma vida confortável. A ideia de surpreendê-lo com algo especial a animava. Talvez um vinho para nós dois, considerou, visualizando uma noite tranquila em casa, longe das preocupações do dia a dia. Subitamente, um riso infantil ecoou pelo corredor, trazendo-a de volta à realidade e fazendo-a lembrar de seus filhos. Samuel e Tiago, que costumavam ser tão unidos, agora eram uma tempestade de energia e personalidade distintas. Ela sorriu ao lembrar das travessuras que eles faziam, dos momentos em que se desafiavam mutuamente a correr ou a escalar os móveis. Se eu conseguir fazer com que eles fiquem felizes hoje, isso já vale a pena, decidiu. Com um objetivo claro em mente, ela começou a percorrer as prateleiras mais rapidamente, cheia de expectativa e alegria, e logo achou a surpresa ideal. No entanto, quando já estava saindo dali, a atenção de Marcela foi rapidamente desviada por uma figura à porta do supermercado. Um homem idoso, com roupas esfarrapadas e sujas, se destacava em meio ao fluxo apressado de compradores. Ele segurava uma pequena caixa de papelão, sua única companhia naquele cenário. O frio do vento fazia-o tremer, e a expressão em seu rosto, marcada pela dor, contrastava fortemente com a energia dos clientes que passavam, ignorando sua presença. Marcela sentiu seu coração apertar ao perceber a indiferença das pessoas ao redor. Algumas olhavam para o chão e outras desviavam o olhar, como se evitar o homem pudesse torná-las menos responsáveis por sua situação. Ele aparentava estar na casa dos 50 anos, mas a vida o havia desgastado prematuramente. As mãos magras e calejadas tremiam enquanto ele tentava se proteger do frio. O olhar que carregava, uma mistura de vergonha e resignação, que cortava o coração de quem se permitisse notar. O homem murmurava um pedido de ajuda, com uma voz tão frágil que parecia quase um sussurro perdido frente à agitação do mercado. Só algumas moedas, por favor. Só uma refeição, ele clamava, repetindo as palavras como um mantra, em um tom que fazia Marcela pensar nas dificuldades que ele poderia estar enfrentando. O eco de sua voz penetrou na consciência dela, chamando sua atenção e fazendo com que o sorriso em seu rosto desaparecesse. A cada segundo que passava, Marcela lutava contra a vontade de se afastar,
de seguir em frente com suas compras, mas a cena à sua frente a prendeu em um estado de reflexão. Aquela figura solitária à porta do supermercado representava uma realidade que muitos preferiam ignorar. Enquanto observava, ela percebeu que a caixa de papelão que ele segurava estava um pouco danificada, com marcas de uso e um pequeno buraco em um dos lados. O que ele guarda ali? Ela pensou, imaginando se havia alguma coisa de valor ou apenas mais solidão. O contraste entre sua vida e a dela, entre as compras que planejava fazer e a necessidade desesperada daquele homem, a fazia questionar suas prioridades. Sem conseguir resistir, Marcela se aproximou lentamente. O movimento atraiu a atenção do homem, e seus olhos antes baixos se elevaram, revelando um brilho de esperança. "Você pode ajudar, senhora?" Ele perguntou com a voz quase quebrando. De repente, um segurança surgiu do interior da loja, com uma atitude ríspida que imediatamente gerou desconforto. Ele se aproximou do homem à porta e a confiança que o idoso havia tentado manter se desfez como areia entre os dedos. "Ei, você não pode ficar aqui, está assustando os clientes." O tom do segurança estava repleto de irritação, como se a mera presença do homem fosse uma ofensa ao ambiente alegre e movimentado do supermercado. O homem, sem defesa, tentou argumentar com a voz tremendo levemente. "Eu não estou incomodando ninguém", ele disse, quase implorando. "Só preciso de um pouco de dinheiro para comer. Não quero atrapalhar." Suas palavras saíam de forma hesitante, enquanto o olhar de expectativa se apagava lentamente. Mesmo assim, o segurança não se comoveu. Em vez disso, disparou com desprezo. "Você deve estar acostumado a pedir em vez de trabalhar, não é?" A crueldade em suas palavras ressoou com força, como um tapa na cara de alguém que não fez nada. O homem desviou o olhar, com a vergonha agora evidente em sua expressão. Os olhos que antes buscavam compreensão, agora estavam cheios de tristeza e humilhação. Marcela, que havia presenciado toda a cena, sentiu uma onda de indignação subindo por seu corpo. Cada palavra do segurança parecia uma facada, e a frieza em seu comportamento fazia com que seu estômago se revirasse. Ela não podia ficar em silêncio diante daquela injustiça, mesmo sabendo que a situação estava além do que ela esperava encontrar naquele dia. Os rostos dos clientes que passavam apressados começaram a surgir em sua mente, cada um com suas próprias lutas, mas ignorando a dor alheia. O homem, ainda desamparado, tentava se recompor, mas a humilhação o envolvia como uma névoa pesada. Marcela percebeu que a vida poderia ser implacável, e aquela cena emblemática tornava-se um reflexo de tantas outras injustiças que passavam despercebidas no dia a dia. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, Marcela sabia que não poderia assistir mais àquela interação cruel sem fazer nada. Algo dentro dela se acendia, como um desejo de restituir um pouco de dignidade àquele homem. A indignação transformava-se em determinação, enquanto ela se preparava para enfrentar a situação e dar voz a quem havia sido silenciado. Marcela interveio, afirmando com firmeza: "Desculpe, mas isso não é necessário. Ele só está pedindo um pouco de ajuda." Sua voz soou clara e decidida, e ela percebeu que o segurança hesitou, como se a presença de uma cliente defendendo o velho senhor fosse algo que ele não esperava. O olhar que ele lançou ao homem vulnerável agora carregava um toque de incerteza. Após alguns segundos de tensão, o segurança foi embora, dando um último olhar de desprezo antes de se afastar. Ele murmurou algo inaudível, um resmungo que não chegou a atingir Marcela, mas a sensação de vitória que a envolveu foi imediata. O homem, ainda segurando sua caixa de papelão, virou-se para Marcela e seus olhos brilharam de gratidão. "Obrigada, senhora, não queria causar problemas", disse ele suavemente, com a voz carregada de uma humildade que tocou fundo no coração dela. A maneira como ele falava, quase como se pedisse desculpas por existir, a fez perceber a fragilidade da situação. Aquele homem parecia ser um ser humano que enfrentava problemas inimagináveis. De repente, Marcela sentiu um impulso forte de ajudar, que ia além do simples ato de auxiliá-lo com algumas moedas. Era uma vontade de restabelecer sua dignidade e de reconhecer sua humanidade,
em um mundo que frequentemente se mostrava indiferente. A indignação que a havia movido momentos antes agora se transformava em empatia, e ela se perguntava sobre a história que estava por trás daquela figura desgastada. Enquanto olhava para ele, Marcela notou as linhas de preocupação que marcavam seu rosto e o desgaste em suas mãos, que demonstravam uma vida cheia de lutas. "Você não está causando problemas", ela assegurou, sentindo-se motivada a fazer mais do que apenas um gesto momentâneo de compaixão. "Você merece ser ouvido." A sinceridade em suas palavras fez o homem baixar a cabeça, como se sentisse menos invisível. Ele respirou fundo, buscando reunir coragem, e Marcela percebeu que sua presença ali, ao menos, trazia um pouco de conforto ao momento. Naquele instante, a conexão entre eles se estabeleceu, e a ideia de simplesmente ir embora sem ajudá-lo se tornava cada vez mais insustentável. Aquela era uma oportunidade não apenas para ajudar, mas para fazer a diferença na vida daquele homem. Então, Marcela puxou a carteira do bolso e, para surpresa dele, entregou-lhe a quantia de R$ 800. "Aqui, leve isso. Gostaria de ajudar mais, mas isso é tudo que eu tenho comigo agora." Ela disse, antes de fazer uma pausa. "É mais do que você precisa para uma refeição, mas espero que ajude." Ao ouvir aquelas palavras, os olhos do homem se arregalaram de surpresa, e a expressão em seu rosto mudou rapidamente, revelando a mistura de incredulidade e gratidão. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, refletindo a profundidade do momento. "Eu não sei o que dizer, muito obrigado", balbuciou ele, com a voz trêmula de emoção. A sinceridade em seu agradecimento fez com que o coração de Marcela se aquecesse. Ela sorriu, sentindo que, apesar das dificuldades que enfrentava, aquela pequena ação poderia trazer um alívio inesperado para ele. O homem parecia absorver o impacto daquela doação, como se cada real fosse um passo a mais em direção a uma nova oportunidade. Enquanto se afastava, Marcela não pôde ignorar a estranha sensação de que conhecia aquele homem de algum lugar. A imagem de seu rosto ficou gravada em sua mente, mas o que realmente a incomodava era a marca em sua mão, uma cicatriz em forma de raio que ecoava em sua memória, como uma lembrança distante, mas que ainda persistia ali. A ideia de que aquele homem poderia ter uma história que se entrelaçasse de alguma forma com a sua começou a ocupar seus pensamentos. "Onde eu o vi antes?", refletiu, tentando reviver fragmentos de lembranças. No entanto, não era o momento para se perder em devaneios. Sua família a aguardava, e a imagem de Hélio e dos meninos a trouxe de volta à realidade. Marcela lembrou-se do que a trouxe ali, a expectativa de criar um dia especial para aqueles que mais amava. O sorriso nos rostos de Samuel e Tiago, ao receberem suas surpresas, a motivava a seguir em frente. Ela fez uma pausa, olhando para trás uma última vez, para ver o homem segurando a quantia que acabou de receber. Ele a observava com um olhar que misturava gratidão e esperança, um brilho sutil em seus olhos que a fez sentir que, de alguma forma, havia feito a diferença. Com um suspiro profundo, Marcela caminhou até o carro. Ao chegar em casa, o aroma acolhedor do jantar preparado por Hélio encheu o ar, envolvendo Marcela em uma sensação de conforto. Havia algo mágico na maneira como o cheiro do frango assado e das especiarias dançava pela casa, e essa sensação se intensificou quando o marido e os filhos a receberam calorosamente. Samuel e Tiago, com os olhos brilhantes de expectativa, correram em direção a ela, lançando-se em um abraço coletivo. "Mamãe!", exclamaram em uníssono, com as vozes repletas de alegria e energia contagiante. Marcela não conseguiu conter um sorriso, o calor de sua família apagando qualquer vestígio de tensão que ela ainda carregava. "Então, adivinhem o que eu trouxe para vocês", disse ela, com um brilho travesso nos olhos, segurando uma caixa de bombons, alguns pacotes de balas coloridas e alguns cadernos de pintura que havia escolhido com tanto carinho. A empolgação dos meninos era palpável, e Hélio, percebendo a intenção de Marcela em celebrar a vida familiar, sorriu de forma cúmplice. Ele sempre soube como pequenos gestos poderiam transformar um dia comum em um momento especial.
Enquanto todos se sentavam à mesa, a atmosfera se encheu de risadas e histórias sobre o dia. Marcela olhou para os rostos de Hélio e das crianças, e uma onda de felicidade a envolveu. No entanto, mesmo em meio à alegria, a memória do homem fora da loja continuava a incomodar sua mente, como uma sombra que se recusava a se dissipar. Ela se esforçava para se concentrar nas conversas animadas e nas gargalhadas, mas sua mente inevitavelmente voltava àquele momento de empatia. O olhar do homem, a gratidão em seu rosto, as lágrimas que quase escorriam. Tudo isso a perseguiam, como se houvesse uma lição escondida naquele encontro. Mamãe, agora que acabamos de jantar, podemos comer os doces? Interrompeu Samuel, trazendo-a de volta à realidade. Os meninos estavam ansiosos, com os olhos arregalados e cheios de expectativa. Marcela sorriu, abrindo a sacola e revelando uma variedade de doces deliciosos. Sim, olhem só que delícia. Mas primeiro, vamos orar e agradecer pelo nosso dia. Marcela respondeu, acariciando o cabelo dos filhos. Após o pequeno ritual, eles se entregaram aos doces, cada um escolhendo seu favorito. Hélio observava a cena com um olhar satisfeito, reconhecendo o esforço de Marcela em criar um ambiente caloroso e acolhedor. Mesmo assim, por trás de sua felicidade, havia uma inquietação em seu coração, pois a esposa parecia distante. Tudo bem, meu amor? Hélio perguntou suavemente, notando que Marcela parecia um pouco distante. Ela hesitou por um instante antes de responder. Sim, só estava pensando em algumas coisas. É um dia especial e eu quero aproveitar cada momento. Com um sorriso forçado, ela tentou afastar a lembrança do homem, mas sabia que algo havia mudado dentro dela. A compaixão que havia sentido ecoava em seu coração, e mesmo em meio à alegria da família, a reflexão sobre a vida e suas dificuldades tornava-se cada vez mais relevante. Ao mesmo tempo, Marcela compreendeu que, naqueles momentos simples, havia também a oportunidade de criar um impacto, mesmo que pequeno. Enquanto seus filhos riam e Hélio compartilhava histórias do dia, ela decidiu que aquela noite seria, acima de tudo, uma celebração do amor e da solidariedade. Após o jantar, quando as crianças já dormiam, Marcela compartilhou com Hélio sua experiência. Hoje encontrei um homem fora do supermercado, começou ela, a preocupação evidente em sua voz. Ele estava tão necessitado e eu acabei dando a ele R$ 800. Hélio arregalou os olhos surpreso. Uau, isso é muito dinheiro. O que aconteceu? Marcela respirou fundo, sentindo a necessidade de desabafar. Ela explicou a interação, detalhando a hostilidade do segurança e a reação emocionada do homem. Ele parecia tão perdido, tão vulnerável. Quando vi a maneira como o segurança o tratou, não consegui ficar em silêncio. E então, quando o ajudei, o olhar dele foi como se eu tivesse feito algo realmente importante. Marcela então fez uma pausa. No entanto, havia uma marca em sua mão, como uma cicatriz. Isso me deu a impressão que eu já o conhecia de algum lugar. Hélio ouviu atentamente, com o semblante refletindo tanto preocupação quanto curiosidade. Você teve um ato muito generoso, ele disse. Mas por que você acha que a marca parecia familiar? Marcela suspirou, a memória do homem voltando à sua mente. Não sei, pode ser apenas uma impressão estranha, respondeu, tentando se convencer de que não havia nada mais. Contudo, a sensação persistente de que havia uma conexão entre eles a inquietava. Ela continuou a relatar como o homem segurava a caixa de papelão, como suas mãos pareciam contar uma história de desafios enfrentados ao longo da vida. E eu não consigo esquecer aquela cicatriz em sua mão, acrescentou com um toque de frustração em sua voz. Era um raio. Por que isso me parece tão familiar? Hélio franziu a testa pensativo. É compreensível que isso a incomode, mas pode ser que você esteja apenas tentando encontrar sentido em uma situação difícil. A maneira como ele falava era reconfortante, mas não apagava a ansiedade que crescia dentro dela. A conversa passou para outros tópicos. O que tinham feito durante a semana, as aventuras escolares dos gêmeos e planos para o próximo fim de semana. Mesmo assim, enquanto riam e se divertiam,
A lembrança do homem fora da loja continuava a acompanhá-la, como um eco persistente de sua bondade. Marcela se viu frequentemente distraída, com os pensamentos vagando entre a alegria da família e a empatia que havia sentido. Os rostos de Hélio e dos meninos eram um verdadeiro alívio para sua alma, mas havia uma parte dela que sentia a necessidade de entender mais sobre aquele homem e a vida que ele levava. À medida que se preparavam para dormir e o silêncio ecoava pela casa, Marcela decidiu que, independentemente de suas incertezas, ela queria levar consigo a lição aprendida naquele dia. A bondade que havia mostrado ao homem a transformou, e mesmo que ele não estivesse presente, a conexão emocional que experimentou a fez prometer a si mesma que continuaria a praticar a empatia, tanto na vida cotidiana quanto nas interações que ainda estavam por vir. Na manhã seguinte, Marcela continuou inquieta. Então ela decidiu que precisava entender melhor a situação daquele homem. O eco de sua bondade ainda reverberava em sua mente, e a curiosidade sobre sua história a impulsionava a agir. Após uma breve pesquisa na internet, ela descobriu que o mercado onde o conheceu estava situado na área em que a criminalidade mais aumentava na cidade. A determinação cresceu dentro dela, e uma sensação de responsabilidade a guiava. Após preparar o café da manhã para a família e despedir-se deles, Marcela se dirigiu novamente ao local. Ao chegar, Marcela sentiu uma mudança no ar, como se houvesse uma energia diferente, marcada por um contraste gritante agora que ela sabia que aquela vizinhança se tornava cada vez mais perigosa. As ruas estavam repletas de movimento, mas havia uma tensão palpável, com comerciantes que pareciam concentrados em garantir sua própria segurança. Determinada, Marcela começou a perguntar aos comerciantes sobre o homem que havia encontrado. No entanto, a maioria deles estava relutante em falar. Alguns apenas balançavam a cabeça, olhando para baixo, como se a questão fosse muito complicada para discutir. Outros simplesmente não o conheciam, afastando-se rapidamente ao ouvir sobre ele. Após várias tentativas frustradas, a esperança de Marcela começou a sumir. Contudo, ao se aproximar de um pequeno café, um aroma delicioso de café fresco a acolheu. A proprietária, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, a observou com curiosidade. "Posso ajudar em alguma coisa?" Ela perguntou com a voz suave e amigável. Marcela hesitou por um momento, mas a gentileza da mulher a incentivou a continuar. Ela explicou rapidamente sua busca, mencionando o homem, a cicatriz em sua mão e o quanto a interação a havia impactado. A mulher, que se apresentou como Regina, ouviu atentamente, com a expressão no rosto mudando para uma de compreensão. "Você não é a primeira pessoa a se preocupar com ele", Regina disse, com um toque de empatia na voz. Marcela sentiu um alívio ao perceber que, finalmente, alguém estava disposto a compartilhar algo. O ambiente ao redor parecia se aquecer, e a conversa começava a prometer respostas. Enquanto Regina se preparava para compartilhar suas informações, Marcela sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. Aquela conversa poderia ser o primeiro passo para entender melhor a vida de Osvaldo, e a esperança de ajudar alguém em necessidade começou a florescer novamente em seu coração. A determinação de Marcela se solidificou e, independentemente do que Regina revelasse, ela estava pronta para ouvir. Regina, com a expressão cheia de empatia, disse: "O nome dele é Osvaldo. Ele costumava ser um médico respeitado, mas passou por tempos difíceis." Marcela escutou atentamente, o coração apertando-se ao ouvir a primeira parte da história. Há cerca de 10 anos, houve um incêndio trágico. Ele perdeu sua esposa e seu filho. Desde então, ele tem lutado para se recuperar. As palavras de Regina caíram como um peso sobre os ombros de Marcela, e a dor contida na vida de Osvaldo tornou-se mais real do que ela imaginava. Um médico, alguém que deveria cuidar da saúde dos outros, agora estava preso em suas próprias cicatrizes emocionais. Ele era conhecido por sua habilidade como cirurgião, além da compaixão com os pacientes. Continuou Regina, com o olhar distante, como se visse além da pequena cafeteria e vislumbrasse o passado. Depois do incêndio, Osvaldo tentou se recuperar,
mas o impacto emocional foi devastador. Ele acabou perdendo seu emprego e seu lar. Marcela sentiu um nó na garganta. A imagem de Osvaldo se tornou mais clara à medida que Regina falava. A luta dele não era apenas contra a pobreza, mas contra a perda profunda e devastadora que o havia transformado de um cuidador em alguém que precisava desesperadamente de ajuda. Cada palavra de Regina a fazia compreender a extensão da dor que Osvaldo havia suportado, e a empatia que sentia por ele só aumentava. "Você sabe onde eu posso encontrá-lo?" Marcela perguntou com a ansiedade explodindo dentro dela, à medida que desejava fazer algo significativo. A resposta de Regina era crucial, e ela esperava que houvesse uma chance de ajudá-lo a encontrar um caminho de volta. Regina hesitou por um momento, parecendo ponderar suas palavras. Ele costuma ficar nas redondezas da praça, perto da biblioteca antiga. É um lugar onde alguns mendigos se reúnem, e às vezes ele aparece por lá. A informação soou como um raio de esperança para Marcela. "Obrigada, Regina", ela disse, com a gratidão transparecendo em sua voz. "Preciso tentar encontrá-lo." O desejo de ajudar a resgatar um pouco da dignidade de Osvaldo pulsava em seu coração, pois ela não podia ignorar a dor que ele havia suportado por tanto tempo. Enquanto se despedia de Regina, Marcela sentiu uma determinação renovada. A história de Osvaldo agora era parte dela, e ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para oferecer uma mão amiga. Saindo do café, o ar fresco a envolveu, e com um novo propósito, ela se dirigiu à praça, determinada a encontrar Osvaldo. Com o coração acelerado, Marcela seguiu as direções até o local indicado por Regina. Quando finalmente avistou Osvaldo, sentado em um banco com a cabeça baixa e a caixa ao seu lado, uma onda de empatia e preocupação a invadiu. Ele parecia solitário e perdido, em um reflexo da luta que agora ela sabia que aquele homem enfrentava. "Osvaldo", chamou ela gentilmente, tentando quebrar o silêncio ao seu redor. O homem levantou os olhos lentamente, e sua expressão misturou surpresa e cautela ao reconhecê-la. "Sim, sou eu, Marcela. Nos conhecemos ontem fora do supermercado." Osvaldo pareceu lembrar, mas sua postura ainda era reservada. Marcela podia sentir a tensão no ar enquanto se aproximava um pouco mais, respeitando o espaço dele. "Eu queria saber como você está e oferecer mais ajuda, se possível", disse ela com a voz sincera e reconfortante. "Soube da sua situação e realmente quero ajudar." Um momento de hesitação passou entre eles. Os olhos de Osvaldo refletiam uma mistura de esperança e desconfiança, em uma luta interna que Marcela podia perceber claramente. "Agradeço sua bondade, mas não sei o que mais poderia pedir", ele respondeu com a voz carregada de uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Marcela tomou um fôlego profundo, consciente da importância de suas palavras. "Sabe, a cicatriz na sua mão parece familiar para mim. Gostaria que você compartilhasse sua história comigo." Neste momento, a expressão de Osvaldo se alterou, e ele desviou o olhar, como se o simples ato de mencionar a cicatriz tivesse revivido memórias dolorosas. Uma sombra de dor passou por seu rosto, e Marcela percebeu que havia tocado em algo sensível. Ela queria entender, não apenas por curiosidade, mas porque sentia que isso poderia ser um passo em direção a ajudá-lo a enfrentar suas cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais. O silêncio entre eles se fez pesado, e Marcela sentiu que aquele era um momento crucial. Compreendia que a confiança não seria fácil de conquistar, mas estava disposta a esperar. Em algum lugar dentro de Osvaldo havia uma história que precisava ser contada, e estava determinada a ser a pessoa a ouvi-la. A conexão que haviam iniciado no supermercado era um ponto de partida para algo maior, e Marcela estava pronta para fazer o que fosse necessário para ajudar aquele homem a encontrar um caminho de volta a uma vida digna. "Eu já contei minha história algumas vezes antes", disse Osvaldo, com a voz baixa e hesitante. "Nunca é fácil reviver." Marcela assentiu, respeitando a hesitação dele. "Eu entendo, mas quero ajudar. Se você estiver disposto, gostaria de ouvir."
Após um longo silêncio, onde apenas o som das folhas balançando ao vento preenchia o espaço, Osvaldo finalmente concordou. Está bem, vou te contar, mas não será uma história com final feliz. Marcela sentou-se ao seu lado, com o coração palpitando, preparada para absorver o que ele estava prestes a revelar. A verdade poderia ser dolorosa, mas a compaixão a guiava. Foi há quase 10 anos, começou Osvaldo, com a voz trêmula e carregada de emoção. Eu era um cirurgião bem-sucedido, com uma esposa maravilhosa, Sônia, e um filho chamado Cauê. Tínhamos uma vida boa. Marcela ouviu atentamente, sentindo o peso de cada palavra que escapava de seus lábios. Era como se ela estivesse sendo levada para um mundo que ele havia construído, mas que agora parecia tão distante. De repente, tudo mudou. Uma noite houve um incêndio, continuou ele com a dor em sua voz se tornando palpável. Tentamos escapar, mas nos perdemos um do lado do outro no meio da fumaça e não consegui ajudá-los. Sônia e Cauê não conseguiram sair. Eu fui o único a sobreviver. O relato de Osvaldo se desenrolava como uma ferida aberta, e Marcela sentiu um aperto no peito, percebendo a tragédia que havia moldado sua vida e o deixado naquele estado de vulnerabilidade. O silêncio que se seguiu era carregado de tristeza. Marcela sentia a dor dele, como se cada palavra o levasse a revisitar momentos que ele desejaria apagar. E desde então, ele prosseguiu com a voz embargada. A vida se tornou um fardo. A culpa me consumiu e a dor nunca desapareceu. Perdi não apenas minha família, mas também quem eu era. Marcela estava atenta, e seus sentimentos se entrelaçaram com a história de Osvaldo. Ela queria alcançá-lo, oferecer consolo, mas sabia que aquelas palavras tão profundas e sinceras precisavam fluir sem interrupções. O homem que antes era um médico respeitado, agora carregava consigo a solidão, e cada frase revelava um pouco mais de seu sofrimento. Vivi muitos anos tentando entender como seguir em frente, mas a verdade é que não consegui. Ele confessou com as lágrimas ameaçando brotar de seus olhos. Acho que, no fundo, nunca fui capaz de me perdoar. Naquele momento, Marcela sentiu seu coração se despedaçar. A dor de Osvaldo ressoava dentro dela, e ela sabia que, enquanto ele compartilhava sua história, estava se abrindo de uma forma que poucos teriam coragem de fazer. A conexão entre eles se tornava mais intensa, e ela se sentia grata por estar ali, mesmo que fosse apenas como ouvinte. Osvaldo continuou com uma dor evidente em sua voz. A perda foi insuportável. Eu caí em depressão, perdi meu emprego e meu lar. O álcool se tornou meu único consolo. O silêncio que se seguiu foi pesado, e Marcela se sentiu profundamente comovida, percebendo o impacto devastador que aquela sequência de tragédias havia causado em sua vida. As palavras de Osvaldo revelavam um abismo de sofrimento, e a realidade de sua situação era difícil de suportar. Eu não sabia mais o que fazer. Acabei vivendo nas ruas e me tornando uma sombra do que eu era. Um dia, muito bêbado, caí em cima de uma garrafa de uísque vazia e cortei a mão. Dizem que as cicatrizes ficam para sempre, não é? Eu tenho várias. Ele confessou, com a fragilidade em sua voz transparecendo a magnitude de sua luta. A marca em sua mão, uma cicatriz em forma de raio, agora fazia sentido. Enquanto ele falava, Marcela sentiu a compaixão fervendo dentro dela. Foi quase uma resposta instintiva, quando, em um gesto de apoio, ela alcançou a mão dele, colocando-a confortavelmente sobre seu ombro. O contato a fez perceber a humanidade de Osvaldo em meio ao desespero, e Marcela queria que ele soubesse que não estava sozinho. O peso de suas palavras pesava sobre o ambiente, mas a presença dela oferecia um pequeno alívio em meio ao caos que reinava em sua vida. Por um momento, Osvaldo pareceu hesitar, com a expressão em seu rosto misturando dor e uma sutil gratidão. Marcela percebeu que ele estava se abrindo, permitindo que sua história fluísse, e cada frase que saía de seus lábios a aproximava mais dele. A vulnerabilidade dele era uma lembrança de que todos nós, em algum momento,
podemos nos perder. Marcela sabia que estava apenas no começo de entender a profundidade da dor de Osvaldo. Mas o simples ato de ouvir e estar presente poderia ser um passo significativo para ajudá-lo a encontrar um caminho de volta à luz. Eu não fazia ideia do que você passou, disse Marcela, com a compaixão refletida em seus olhos. A dor de Osvaldo ressoava profundamente dentro dela, e Marcela sentia a necessidade de se conectar com aquele homem que havia enfrentado tanto sofrimento. Sinto muito por sua perda. A sinceridade de suas palavras ecoou pelo ar e atingiu Osvaldo como um abraço. Então Marcela prosseguiu. Eu quero te ajudar a encontrar um lugar para ficar e voltar a se sentir seguro novamente. Você não precisa passar por isso sozinho, principalmente sem um teto sobre sua cabeça. Ao pronunciar essas palavras, Marcela sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. A ideia de que poderia fazer a diferença na vida de alguém tão ferido a preenchia de esperança. Osvaldo olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Você realmente faria isso por mim? A hesitação em sua voz era clara, mas havia uma chama de esperança começando a surgir em seu coração, mesmo que de forma hesitante. Era como se ele estivesse se perguntando se merecia tal bondade ou se poderia realmente acreditar que alguém se importava. É claro, Osvaldo, ela disse também emocionada, com a sinceridade transbordando em sua voz. Marcela sabia que era apenas o começo, mas aquele pequeno passo poderia ser o início de um caminho de cura. A conexão que estavam formando ali naquela praça era algo precioso. Osvaldo, que havia se visto como uma sombra de quem foi, agora começava a perceber que a luz ainda poderia entrar em sua vida. A expressão de Osvaldo começou a suavizar e, por um breve momento, ela teve a sensação de que a esperança estava começando a germinar em seu coração. Era um passo pequeno, mas significativo, e Marcela estava determinada a estar ao lado dele enquanto ele se aventurava em direção à reconstrução de sua vida. Os dois se despediram, e Marcela prometeu voltar em breve, pronta para causar uma reviravolta na realidade de Osvaldo. Após várias semanas, a vida de Osvaldo começou a mudar de forma significativa. Marcela e sua família o acolheram em seu lar, criando um ambiente seguro e acolhedor, que se tornava um refúgio em meio às tempestades emocionais que ele havia enfrentado. Nos primeiros dias, a adaptação foi desafiadora. Ele se sentia como um intruso naquela casa cheia de risos e amor. Mas, à medida que os dias se passavam, algo mágico começou a acontecer. Os gêmeos, Samuel e Tiago, logo se tornaram parte fundamental do processo de cura de Osvaldo. As brincadeiras deles, a energia contagiante e a inocência das crianças criaram um espaço onde ele podia redescobrir a alegria e, mesmo que remotamente, matar as saudades de seu próprio filho e das memórias que não criaram. Para Osvaldo, a alegria que as crianças traziam começou a curar suas feridas, ajudando-o a esquecer, ainda que por breves momentos, a dor de seu passado. Eles corriam pela casa, fazendo perguntas incessantes sobre tudo, e Osvaldo, com um sorriso hesitante, começou a compartilhar histórias de sua vida como médico, que estavam guardadas como se fossem tesouros escondidos. Gradualmente, Osvaldo se sentiu parte daquela família amorosa e solidária. Marcela e Hélio foram pacientes e compreensivos, sempre prontos para ouvi-lo e apoiá-lo. Conversas em volta da mesa se tornaram uma fonte de conforto, e as risadas que preenchiam o ambiente começaram a dissipar a sombra que ele havia carregado por tanto tempo. Osvaldo percebeu que a vida podia ser leve novamente e que havia sim espaço para a felicidade. Após algum tempo, Marcela e Hélio o ajudaram a encontrar um emprego em um centro médico local. A oportunidade de reaproveitar suas habilidades como médico foi um divisor de águas. Ao retornar ao trabalho, Osvaldo sentiu uma onda de renovação. Ele estava finalmente recuperando seu senso de propósito, algo que havia perdido há tanto tempo. Cada paciente que atendia, cada vida que tocava, contribuía para a reconstrução de sua autoestima e de sua identidade. O centro médico se tornou um novo lar para ele, onde poderia se redescobrir e fazer a diferença na vida das pessoas. Osvaldo começou a perceber
que seu passado, por mais doloroso que fosse, não o definia. Ele estava se transformando em um novo homem que, embora marcado pelas experiências, estava determinado a seguir em frente e a contribuir positivamente para o mundo. Assim, entre as lições que aprendia e as novas conexões que formava, a vida de Osvaldo começou a florescer novamente. E em meio a tudo isso, a família de Marcela se tornava a âncora que o mantinha firme enquanto navegava pelas águas turbulentas de sua recuperação. A esperança, antes quase extinta, agora brilhava intensamente em seu coração. Certa noite, enquanto compartilhavam um jantar em família, a atmosfera estava repleta de risos e histórias. Com um sorriso caloroso, Marcela levantou um brinde. A novos começos e a pessoa incrível que Osvaldo se tornou. A alegria nas palavras dela reverberou pelo ambiente, e todos levantaram seus copos em uníssono, celebrando não apenas a refeição, mas a transformação que todos estavam testemunhando. Os olhos de Osvaldo estavam cheios de emoção enquanto observava aqueles que o haviam acolhido em um momento tão vulnerável de sua vida. Ele nunca poderia imaginar que seria capaz de sentir-se assim novamente, cercado por amor e apoio. Com cada gole que tomava, ele refletia sobre a jornada que o levou até ali. Mesmo após uma trajetória repleta de dor e perda, ali estava ele, cercado por uma nova família, reconhecendo que a redenção era possível. No entanto, o que aconteceu em seguida foi completamente inesperado. Enquanto as conversas se desenrolavam à mesa, seu telefone vibrou. Ele olhou para a tela e viu o nome de um antigo colega de trabalho, alguém que havia sido importante em sua carreira antes do incêndio. Com um misto de curiosidade e nervosismo, Osvaldo atendeu a ligação. Osvaldo, é você? A voz animada do colega soou do outro lado da linha. Eu soube que você está de volta e queria muito falar com você. Osvaldo sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras. O colega continuou. Estou trabalhando em um projeto que você sempre sonhou em fazer parte antes do incêndio. Lembra sobre aquelas novas tecnologias de neurocirurgias? Estou montando uma equipe e gostaria muito que você se juntasse a nós. As palavras quase não penetraram na mente de Osvaldo, como se ele estivesse sonhando acordado. Aquela oportunidade que parecia tão distante, algo que ele havia perdido quando tudo desmoronou, estava agora diante dele. Era a prova de que sua vida estava mudando, em um sinal de que a esperança que ele estava cultivando poderia realmente florescer em algo duradouro. Depois de desligar, ele se virou para Marcela e Hélio, com a emoção transbordando. Vocês não vão acreditar no que aconteceu, disse com a voz trêmula de excitação. Ele compartilhou a notícia, e a alegria nos rostos deles foi contagiante. Ali, naquela mesa, sob uma luz suave e aconchegante, ele percebeu que estava diante de uma nova chance. Naquele momento, com um coração cheio de gratidão, Osvaldo refletiu sobre sua trajetória. As memórias de seus dias sômbrios e da luta pela sobrevivência agora pareciam distantes, substituídas pela luz que a bondade de Marcela e sua família trouxe à sua vida. Eles transformaram seu desespero em esperança, e ele não apenas encontrou um novo lar, mas também um novo propósito que ressoava em seu interior. As noites que antes passava em solidão e tristeza, agora eram preenchidas com risos e conversas calorosas. Os gêmeos, Samuel e Tiago, eram uma fonte constante de alegria, lembrando-o da simplicidade e da beleza da vida. Cada brincadeira, cada pergunta curiosa que faziam, reviveu em Osvaldo um senso de pertencimento que ele pensava ter perdido para sempre. O que começou como um ato simples de generosidade, quando uma mulher parou para ajudar um homem em necessidade, tornou-se um testemunho poderoso do impacto da compaixão. A semente da bondade plantada por Marcela floresceu. Ele percebeu que a vida era repleta de oportunidades para retribuir e que faria de tudo para ser a luz na vida de outra pessoa, da mesma forma que Marcela havia sido para ele. Assim, com a nova vida à sua frente, Osvaldo estava pronto para abraçar o futuro. Ele tinha um trabalho que o desafiava e o inspirava, uma família que o apoiava e o amava,
e um novo senso de identidade que emergia com força. Sabendo que sempre haveria espaço para a cura e o amor, ele se sentia fortalecido, disposto a enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir. O passado, com suas cicatrizes, agora era uma parte de quem ele era, mas não o definia. Ao contrário, servia como um lembrete do quão longe ele havia chegado e da beleza que a vida ainda poderia oferecer. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!